e eu, ai, vai devagar, e eu acabo por não descansar, e eu às vezes sou um bocadinho irritante, sabe? Às vezes até, um bocadinho até irritante e mal criado. Porque depois refilo muito, e vais-me depressa, mas João, eu vou a 90, está bem, mas vai mais devagar, e olha a curva, e eu consigo separar bem as coisas, mas estou sempre cá. Eu nunca consigo separar, eu nunca consigo dividir muito. Agora estou em casa, agora sou outra pessoa. Não, eu não consigo. Se a tua vida fosse uma peça de teatro, qual é que seria o nome da peça e quem é que faria de ti? Como é que seria o nome da peça? Mas uma peça que existe? Não. Se a tua vida fosse uma peça de teatro. Era uma comédia. Dá-lhe um nome, consegues dar assim de repente? A alegria de estar vivo. E quem é que gostavas de ver a fazer o teu papel? Quem é que a fazer de João Baião? Eu acho que qualquer ator tem que estar preparado para fazer qualquer tipo de personagem, mesmo que não tenha a ver com a sua essência. Mas digo o nome do ator. Escolher, sim. Podia ser o Heitor Lourenço, que é um ator extraordinário e é muito divertido, com quem eu já trabalhei, e é uma pessoa saudável de espírito e tem um bom astral. Então eu agora faço aqui um flashback ao teu início e perguntava-te... Bem, primeiro pergunto se eu também te posso tratar por tu. Claro. E aproveito, a minha primeira pergunta era se eu posso tratar-te por tu e se as pessoas normalmente quando te abordam costumam tratar-te por tu, porque eu sinto que o João Baião é uma pessoa do público e as pessoas sentem essa familiaridade contigo, ou nem por isso? Sim. Maioritariamente as pessoas, depende da idade. Se for gente mais nova, e normalmente sou abordado por gente muito nova, tratam-me todas por tu. Algumas pessoas também mais velhas, ainda há pouco tempo uma senhora do público que estava no programa tratou-me por tu e eu disse: Estás. Eu sou mais velha do que tu, qual é o problema? Mas tu sentes, eu sei que disseste isso em piada, porque é sempre o teu primeiro instinto, mas incomoda-te que as pessoas te tratem por tu ou não te faz diferença? Não me incomoda. Incomoda-me às vezes o tom abusivo com que as pessoas são evasivas. Ou seja, porque eu não me importo nada, porque as pessoas normalmente e naturalmente tratam-me como se eu fosse alguém da família. Isso é uma coisa que me agrada muito e isso é o que eu mais gosto. É a forma como as pessoas ao longo destes anos se relacionam comigo, mesmo não me conhecendo, porque as pessoas chegam ao pé de mim, desculpa lá eu abordá-lo, mas é que eu sinto como se fosse pessoa lá de casa, como se fosse da família. Peço desculpa, as pessoas pedem muita desculpa por me abordarem, por me pedirem uma foto. Desculpa lá estar a incomodar a sua refeição, desculpa lá estar a falar consigo. Não tenho que pedir desculpa nada, para mim é um gosto enorme e varia muito, mas as pessoas tratam-me assim, às vezes mais, aquelas pessoas mais velhotas que dizem: filho, tu nunca paras quieto, filho, tu estás sempre lá aos saltos, a tua energia, quem me dera ter a tua energia, e tratam-me carinhosamente por tu, e não eu só fico um bocadinho mais de pé atrás quando as pessoas são mal educadas. Isso claro, é raro acontecer. Sim. Falando um pouco nessa tua fama, não é? Porque eu acho que de facto te tornaste uma pessoa se calhar maior do que alguma vez estavas à espera, e eu queria perguntar-te como é que isto tudo surge na tua vida, ou seja, se é um amor pelos palcos que acabou por crescer contigo desde muito, muito cedo, ou se foi um acaso, e se imaginavas que chegarias a este ponto, ou seja, de seres a estrela que és. Estrela, essa palavra. Não, eu lembro-me que toda a minha infância, desde quase que me conheço, que sempre povoou na minha vida esta coisa do espetáculo, de estar num palco, de representar. Eu, quando era criança, inventava tudo e mais alguma coisa para daí fazer um espetáculo. Eu brincava com as minhas colegas da escola e fazia concurso de misses, pegava na minha irmã, com a autorização dela, obviamente, e brincávamos aos festivais da canção, depois com aquele jogo do loto, dávamos as pontuações, canção número 3, tirávamos uma coisa, 3 pontos. E, portanto, todo o meu imaginário passou sempre por isso. Eu fiz escuteiros, eu joguei futebol, eu pratiquei ginástica desportiva e no meio participava sempre em vários grupos de teatro, ou no grupo de escuteiros criei uma secção de teatro, onde depois fazia os meus espetáculos, escritos por mim. Depois o meu irmão, que é 9 anos mais velho do que eu, tinha um grupo de teatro já com alguma preocupação de repertório, autores portugueses. Lá fui eu também, com 9 aninhos, lá fui eu com ele. Portanto, tudo isto. Agora, esta ideia de
de chegar algum dia a ser reconhecido ou conhecido, nunca me passou pela cabeça, tanto que eu cresci sem saber sequer que havia um conservatório onde se formavam atores, porque eu deixei de estudar à noite quando comecei a trabalhar, porque venho de uma família humilde e comecei a trabalhar quando atingi a maioridade e podia ter continuado os estudos à noite, mas isso implicava largar o teatro e eu não queria, porque o teatro era o chegar ao fim do dia e saber que à noite tinha ensaio, que ia ter com o encontro com o grupo de amigos onde íamos preparar um espetáculo. E para mim, quando havia espetáculo, era uma festa, era um sonho. Te lembras da primeira vez que pisaste um palco de uma forma assim mais profissional? Ou seja, de uma forma em que pensaste isto agora é a sério, não é um grupo de teatro que eu estou a participar assim em paralelo, ou assim, a tua primeira oportunidade, digamos assim. A minha primeira oportunidade foi quando, quer dizer, eu concorri, vi um anúncio de jornal, tive para ir a Um casting. agora é casting, na altura de audições, quando o Teatro Ad Hoc, ali no Martim Muniz, quis encontrar novos atores para fazer um espetáculo de revista. Foi quando nasceu a Cristina Oliveira, a Cláudia Cadima. E eu não fui por vergonha, porque também era tímido. Depois, um dia vi um anúncio no jornal de uma... E aí, nessa altura não havia redes sociais, que se chamava Novos Talentos, à procura de novos talentos, que era num bar ali na Graça, que era o Solomil. E eu concorri com textos meus, acabei por ganhar a eliminatória e depois acabei por ficar em primeiro lugar na final em exec com o Mágico. E a partir daí, como os elementos do júri, tinha 2 atores, o Igor Sampaio e a Rita Ribeiro, que foram no fundo, quem me elegeu na grande final. O Igor, que fazia parte do Teatro Nacional, do elenco, andou sempre ali. Não queres ir fazer as audições ali ao Teatro Nacional? Vamos fazer o espetáculo. E eu sempre com vergonha, com timidez, e um dia lá fui. Fui e fiquei a fazer parte da figuração numa altura num grande espetáculo, uma coprodução do novo grupo com o Teatro Nacional, que foi a Mãe Coragem, com a grande Eunice Munhoz e um grande elenco de atores do Teatro Nacional, e fiquei a fazer enquanto... continuei a exercer a minha profissão que tinha. Na altura era litógrafo, trabalhava numa empresa de litografia que fazia capas de discos. E foi a empresa onde eu sempre embevecido com aquela ideia de fazer a capa do Michael Jackson, da Gal Costa, na altura em quando saiu o Dia de Domingo. Portanto, mas paralelamente eu tinha a minha profissão, tinha esse ofício, mas tinha sempre os ensaios dos grupos de teatro amadores, e foi quando participei nessas audições e fiquei. E continuei paralelamente com a minha profissão e no teatro à noite. Eu estava-me tardíssimo, levantava-me cedo. Foi quando depois o novo grupo precisou de alguém para fazer uma participação num espetáculo que eles iam fazer, o Jardim das Cerejas, do Anton Chekhov, e então eu fiquei, e aí desafiaram-me a ficar mais profissional. E aí é que deixaste as capas dos discos. Tive que optar, falei com os meus pais e eles disseram, é isto que tu queres? Que boa decisão foi essa? Foi uma boa decisão, porque começou por ser a minha grande escola, foi onde eu estive 4 anos no teatro Aberto, com o grande encenador João Lourenço, que acabou por ser ali o grande professor, que é um grande encenador. Depois fui para o Teatro Experimental de Cascais. E essa resistência às audições, a primeira vez que o Igor Sampaio, não é? Sim. Que te convidou, essa resistência que tu estavas, não, sentes que era por algum receio de que a coisa não desse certo e porque era uma coisa que querias muito? Porque as pessoas acham, quando eu digo isto, as pessoas acham sempre que eu estou a brincar. Quando digo que sou tímido, e de facto sou tímido, quando não me sinto à vontade no meu habitat, eu acabo por ficar ali um bocadinho escondido. Hoje em dia já não, porque também já tenho 61 anos, acho que já sou um bocadinho mais desenvolto, mas eu sempre fui muito tímido, e esta coisa de ir às audições ficava um bocadinho nervoso e inseguro também, porque esta coisa da insegurança sempre me acompanhou ao longo dos tempos. Ainda és inseguro? Ainda sou um bocado inseguro. Mesmo depois destes anos todos? Sim. Eu contra mim falo, porque eu também sinto sempre isso antes das entrevistas. Mas... Tanto que eu não sou uma pessoa de ensaios, não gosto de ensaiar, porque ensaiar predispõe-se ali uma grande disponibilidade da nossa parte e ficamos vulneráveis. Hoje em dia já é diferente, mas o ensaiar significa que estamos à mercê dos olhares dos outros, dos comentários dos outros, e eu sempre procurei, mas é uma coisa inconsciente, sempre procurei dar-me sempre com os gregos e os troianos, sempre quis sempre
encontrar algum consenso no meio dos outros. Atualmente já não tanto. E como é que passas dos palcos do teatro para os palcos dos programas de televisão para apresentares? Como é que isso surge? Isto surge na altura, e depois fiquei no Teatro Aberto durante um tempo, fui ao Teatro Experimental de Cascais, mas paralelamente a tudo isso fui fazendo algumas pequenas participações em séries da RTP, porque na altura só existia a RTP. Fiz grandes séries com o grande Artur Ramos, depois tive a oportunidade de fazer uma novela na Atlântida com o José Martinho, que acabou por passar em série sobre duas obras do Camilo Castelo Branco. Mas ia fazendo sempre pequenas coisas, também com o Carlos Avilés. Ele fez uma série sobre a nossa história de Portugal, que se chamava Por Mares Nunca Antes Navegados. Fiz também algumas participações. Quando a coisa começa a ficar mais séria, foi quando o Filipe Laféria entra na minha vida, e eu acabo por entrar na vida dele também, porque eu estava a fazer porque depois, enquanto fazia estes espetáculos, enquanto estava no Teatro Experimental de Cascais, comecei a tentar, com textos meus, espetáculos de café-concerto, que são espetáculos feitos num bar. Foi aí que eu comecei, na Solo Mil. Portanto, sim. O prémio, quando eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso à procura de novos talentos, o prémio foi ficar lá uma vez por semana a fazer um espetáculo. E eu sozinho, com textos meus, acabei... Bom, tinha pouca gente, mas porque as pessoas ainda não conheciam. Mas foi uma grande escola isso. Mas foi uma grande escola. E foi um dia, quando eu preparo um espetáculo com duas atrizes, que acabou por ser... ali um bocado, digo com muito orgulho e alguma vaidade, uma pedrada no charco ali no meio de Lisboa. Ficámos todos os sábados, era ali a nossa catedral, no pintado fresco, ali nas janelas verdes, e aquilo começou a ser tão falado e tão popular que começávamos a ser convidados para ir a todos os bares. Portanto, aquilo chegou a uma altura que todos os dias tinha um espetáculo num bar diferente de Lisboa, e chegámos até a um bar no Estoril. Mas ao sábado tínhamos sempre o pintado fresco. Nessa altura estava em cena no Teatro Nacional o Passa para mim no Rossio. E o Filipe Laféria ouve falar de mim, e como estava a preparar a grande noite na RTP, foi com toda a equipa, o Frandávil, o saudoso grande realizador Frandávil, a Teresa Guilherme, que na altura ia ser a produtora do programa, ficou só fez só a produção de 2 programas, depois desentenderam-se. E o Filipe Laféria foi ver esse espetáculo, que era eu e 2 atrizes, a Paula Cruz e a Teresa Corte Real, e ele, gostou muito do meu trabalho, e é aí que me convida para fazer a Grande Noite e a Malta de Cocaína. E foi a partir da Grande Noite, que foi um programa que na altura foi de facto uma grande novidade. Era um espetáculo de revista feito todas as semanas, era um espetáculo diferente para a televisão, com grandes nomes do nosso teatro, da nossa música, Raul Solnado, José Viana, quer dizer, todos os... E depois tínhamos todos os... De repente tinha ali no palco todos os meus ídolos da adolescência, Adelaide Ferreira, Helena D'Água, Teresa Maiuco, que infelizmente está desaparecida, todo esse leque da nossa cultura musical e de palco, e a partir daí depois fui convidado para ir fazer um espetáculo de revista no Maria Vitória, com a Maria João Abreu, José Raposo e a grande Anita Guerreiro, e depois aí surge o convite para o Big Show SIC. Mas a Grande Noite foi assim a primeira montra para o grande público, porque de facto foi um programa de grande impacto e de muita audiência. Antes de entrarmos no Big Show SIC, porque eu acho que de facto foi uma parte importante da tua vida e até da tua notoriedade junto do público, não é? Da tua popularidade, eu queria perguntar sobre teatro de revista, porque eu acho que a Grande Noite acabou por alavancar também o teatro de revista fora da televisão mesmo, porque eu lembro quando era mais nova de ir com os meus pais ver teatro de revista, e hoje em dia é uma pena, já não há esse hábito, acho eu. Sim, eu também me lembro que eu era novo, peço desculpa de interromper, à vontade. Mas eu lembro que era novo, que os meus pais todas as sextas-feiras iam a um espetáculo de revista, e eu ficava acordado para saber como é que tinha sido, porque eu não podia entrar, porque aquilo era só para maiores de 18 anos. E eu acho que é possível que a Grande Noite tenha mantido essa tradição para depois para as gerações seguintes, como a minha, e enfim, porque eu lembro-me de ir com os meus pais ver alguns teatros de revista. Mas entretanto deixou-se só ouvir falar nisso. Tu que estás mais por dentro do teatro, o que é que aconteceu? Achas que o teatro de revista precisa de se reinventar, ou foram as pessoas que mudaram? Eu acho que todos nós precisamos de nos reinventar, e
o Parque Mayer foi a grande catedral, foi a nossa, como nós dizemos, a nossa Broadway, Lisboa, porque tínhamos ali 4 teatros a funcionar e entre teatro revista e comédia musical e comédia, aquilo ali servia-se de tudo, era um espaço muito, culturalmente muito rico, muito, muito preenchido e muito animado. Depois as coisas foram-se perdendo, os teatros foram-se deteriorando, o que é que ficou? Os restaurantes começaram a fechar, a própria noite lisboeta começou a afastar-se e a sair daquela zona e aquilo começou a entrar em decadência, o espaço, mesmo arquitetonicamente, o espaço começou a apodrecer e não houve quem o renovasse e ficou só o Teatro Maria Vitória, que foi depois onde eu orgulhosamente pisei o palco, que pisaram grandes atores do nosso país, grandes referências, atores que, muitos deles, porque na altura não havia aquele estigma de teatro de revista. Não, os atores, muitos deles tiveram no teatro de revista, saíam do Teatro Nacional e os atores experimentavam todos os registros, não havia, este é o ator de revista, aquele é o ator de drama, havia essa versatilidade no nosso meio do teatro. E acabou por ficar aquele teatro e as coisas foram, de facto, continua com grande luta e com alguma resistência do Hélder Freire Costa, que continua a meter o teatro de pé, mas é preciso, de facto, inovar e renovar a própria linguagem do teatro revista. Obviamente que o teatro revista tem uma estrutura muito própria, que eu acho que é preciso manter, mas, por exemplo, eu depois voltei ao Teatro Maria Vitória, já a convite da Marina Mota, minha querida Marina Mota, com o Carlos Cunha, e aí eu sinto que fizemos um espetáculo dentro do registro do teatro revista, mas com mais contemporâneo. Mas com alguma inovação, sim. Por falar em reinvenção, e vou passar aqui para uma pergunta que tinha aqui mais para a frente, que tem a ver com a tua própria reinvenção, que tu não paras no sentido em que há pouco estavas a dizer que começaste numa altura em que não havia redes sociais e agora que há redes sociais, tu também és uma estrela de redes sociais. Sou uma estrela. Que parece no TikTok, toda a gente te adora. E tu és muito popular. E eu queria saber como é que tu fizeste isso. Se é uma coisa muito pensada ou se organicamente tu foste adaptando às diferentes plataformas. É tudo muito doméstico, não é nada, não tem, por exemplo, nas redes sociais, nada, não tem assim grandes produções, a não ser que sejam coisas sponsorizadas. Profissionais, sim. Profissionais. Mas aquilo que eu comecei por mostrar nas redes sociais e comecei a perceber que as pessoas tinham alguma curiosidade e algum interesse de ver os meus animais, porque de facto comecei a achar que era muito interessante. De facto, quem é que tem uma lama em casa, ou um camelo, ou um canguru? Ninguém. E de facto, se as pessoas acham graça é porque há aqui qualquer coisa de pitoresco e de diferente, e foi por aí brincar com as coisas, mas de uma forma muito doméstica, muito orgânica, sem grandes produções, sem grandes edições, sobretudo. As coisas fluem naturalmente e não é uma coisa profissional, não é? Eu hoje tenho que postar ou publicar postar uma coisa a esta hora, porque esta hora tem mais impacto, tem mais foco. Não, as coisas surgem naturalmente. Depois vêm os profissionais com quem vamos encontrando na vida e que nos vão ensinando algumas coisas. Olha, aqui esta hora se calhar não, ou não publiques 2 coisas seguidas. Mas aquilo é tudo muito... É muito natural. Honesto, se calhar eu acho que é esta honestidade também que tem impacto, provavelmente. Pois, se calhar é isso, não sei, eu acho que não há receitas, senão toda a gente criava algum impacto do outro lado. Eu acho que eu faço as coisas mais... O que é que me interessa nas redes sociais? É mostrar coisas do meu trabalho e coisas do dia-a-dia, coisas, brincadeiras, sobretudo, tanto que o hashtag que eu ponho no TikTok são parvoíces do bem, aquilo são mesmo coisas sem qualquer tipo de conotação artística, é uma coisa mesmo ligeira, é uma coisa doméstica, como eu costumo dizer. Há pouco estavas a falar de não é muita gente que tem um lama em casa. Tu tens, explica-nos um pouco como é que surgiu teres um jardim zoológico em casa. Pois, eu sempre gostei muito de animais, desde que quando eu morava com os meus pais tinha sempre animais, mas cães de um animal doméstico. Depois, quando comecei porque eu depois sou muito obsessivo no bom sentido, porque quero sempre ter mais e mais e mais. E então comecei a ter muitos cães, comecei a querer ter, tipo, colecionar cães de várias raças. Depois às tantas já tinha tantos que já não podia ter no apartamento. E na altura a Maria João Abreu, a minha querida Maria João Abreu e o José Raposo, que viviam no campo, convenceram-me a ter uma casa no Cartaz, que era aqui perto, as casas eram baratas. E eu, como nunca, eu sou muito mais de cidade do que do campo, mas como, só para ter
aqui mais animais, se calhar é interessante. E encontrei uma casa interessante, muito barata, com tudo, uma casa com pouco espaço, mas que tinha tudo, até tinha campo de ténis e tudo, um bocadinho completamente desativado. E pronto, e comprei a casa e foi quando comecei a ter cães e depois galinhas, depois patos. Depois houve uma altura que uma colega nossa que tinha um casal de lamas na casa dos pais, mas que já não podia ter porque os pais já estavam velhotes, já não tinham tempo nem paciência para... quis oferecer-me e eu disse, está bem, pronto, mas sem assim grande interesse. Mas depois, quando eles tiveram o primeiro filhote, aquilo, pronto, já não sei, porque eu nem ainda estava a pensar em ficar com eles e não tinha assim nenhuma relação afetiva com o tipo de animal, até porque já naquele programa que fizemos com a Grande Noite, tivemos um programa especial sobre jardim zoológico e um dia tivemos que contracenar com uma lama e não achei muito simpático que elas cuspiam, mas aquelas eram muito meiguinhas. E aquilo de facto como cá dentro no coração e não ficam cá. Depois tiveram o primeiro bebê, pronto, já não saíram. E depois comecei a esta relação, eles estão no espaço dele, eu estou no meu, mas o facto de poder estar ao pé deles, de poder relacionar-me com eles, aquilo começou-me a saber bem, tanto que comecei eu próprio a criar alguma afinidade com esta coisa de estar no campo, de estar no silêncio, também porque com a idade, quando comecei a ficar mais velho, comecei a apreciar o saborear do silêncio, o de estar sozinho, porque eu sempre vivi muito, sempre acompanhado. Eu, quando estudava em frente à televisão, a ver a visita da Cornélia, a ver os programas de televisão, porque eu isso tudo bebia, tudo o que tivesse a ver com o espetáculo, eu ficava... Tu absorvias, era uma esponja. Fascinado. Os meus pais estavam... porque eu era pequenino e eu ia sorrateiramente sem eles verem para ver o que é que estava a dar na televisão. Então os concursos, as novelas, aquilo tudo para mim era magia, para mim aquilo era a Disney e portanto nunca fui de estar em silêncio, eu queria ter sempre muita companhia, tinha sempre o fim de semana os amigos a inventar histórias para teatros e sketches e coisas, e então quando começo a perceber que no campo há outro ritmo, há outra realidade, comecei a saborear e começou aquilo a saber bem e comecei a apreciar e esta relação comigo e com os animais de 4 e 2 patas comecei a criar aqui alguma afinidade e então depois comecei a ter... Quase uma ligação à natureza, não é? Parece, assim. Isso mesmo. E os lamas é o animal mais estranho que tu tens, assim, tendo em conta que o mais standardizado seria um cão e o menos standardizado seria o lama. Mas para além dos lamas tenho 2 camelos, tenho um casal de camelos. Exato. Tenho o Camilo, era aí que eu queria chegar. Tenho o Camilo e a Camila, que são 2 seres... completamente dóceis. Eu chego ao pé deles e eles vêm com aquele tamanhão, porque eles foram bebés para a minha casa, são animais de cativeiro, obviamente, porque se importados não podia ser, é completamente contra a lei. E eles cresceram na minha casa e então são dóceis, vêm pedir festinhas, encostam a cabeça na minha e há ali um carinho que me reconforta. A mim, penso que eles também, porque eles ficam deliciados. E parece-me incondicional, não é? Aquela naturalidade, aquela ligação não manchada por nada, é muito verdadeira. Segundos interesses, não há oportunismo, não há interesse não há paixão por interesse. A coisa é mesmo... mas depois também tenho cangurus, tenho alpacas, tenho uma zebra. Mas não cobras bilhete para ninguém ir lá ver, pois não? Não, mas ainda agora a sair ali a passar na rua, mas mais uma vez, mas eu gostava tanto de ir à sua casa ver os seus animais, isto é recorrente, muitas pessoas gostam. E eu gostava, houve uma vez, ao pé de minha casa, uma escola de crianças, quase... uma visita de estudo, quase uma... Sim, de crianças de 4, 5 anos, que fizeram, chegou ao Natal e perguntaram qual era o presente que eles queriam. E eles disseram, porque a casa é ao pé de mim, disseram que queriam conhecer os animais do João Baião. E então um dia ofereci-lhes esse dia, foi lá com as monitoras, foram lá todos e então ficaram deliciados e depois fizeram desenhos pelo dia que passava, porque eu depois ofereci-lhes um lanche, eu não estava lá porque infelizmente estava a trabalhar, ofereci-lhes um lanche, andaram lá a passear pelo espaço e ficaram deliciados com isso, mas toda a gente me pede para ir lá visitar. E estou a estudar a hipótese de fazer tipo uma quinta pedagógica, mas burocraticamente é tudo muito
as licenças, os registros, Sim, mas sim, está sim, tudo. sim. Não é muito dispendioso ter um jardim zoológico em casa? É um bocadinho. Porque eu tenho um gato e acho que... É, Mas é por isso que ele não bocadinho perde, não, por isso é que o João não perde energia. é que é muito, para... é muito dispendioso a todos os níveis. Porque ter um camelo que come muito é muito dispendioso. Imagina dois. Dois, Veterinário... pois, principalmente essa parte. E depois tenho quatro burrinhas que são as coisas mais doces, que não, de burros não têm nada. Eu gosto desta. E eles dão-se entre eles? Dão. Quer dizer, eu tenho-os todos separados. Obviamente que os burros estão com os burros, os camelos estão com os camelos, mas se estivessem juntos não havia problema. Eu é que gosto. Não gostas de arriscar também. Sim, não gosto de arriscar. Eu tinha aqui uma pergunta que era, se os teus animais pudessem falar, o que é que eles diriam de ti? Eu espero que eles digam bem, porque eu falo muito com eles e uma das coisas que eu digo quando vem algum animal, ou quando nasce lá um animal, e felizmente que nascem, há quem diga que quando nasce um animal é porque os pais estão felizes, é porque se sentem bem onde estão. E eu digo sempre se eles me pudessem responder, eu gostava que eles me respondessem. Eu digo, espero que aqui sejas feliz, espero que te possa proporcionar uma vida feliz. E gostava se eles pudessem falar, mas mas isso percebe-se no olhar. Percebe-se no olhar que eles estão felizes e bem tratados. E isso para mim é o principal. Há outro animal na tua vida que foi muito importante, que é o macaco Adriano. Claro. Esse foi assim o primeiro animal exótico que entrou na minha vida. E aproveitando o macaco Adriano e ir aqui ao Big Show SIC, que foi onde te entregaste durante 5 anos, sempre com uma energia inigualável, a dar adrenalina ao público. 6 anos. Explica-me onde é que tu vais buscar essa energia que ainda não se esgotou. Pois, eu não tu tinha sabes noção explicar. dessa energia. Para mim aquilo foi mesmo no início. Eu entreguei-me àquele programa sem saber muito bem o que era o programa, sem saber o que é formato, porque ninguém sabia. Falavam-me do Chacrinha, que era uma coisa muito dentro do que se fazia no Brasil, que era um programa do Chacrinha. Depois fui conhecer o Chacrinha e não tínhamos nada a ver. Eu entreguei de uma forma um bocadinho ingênua e às vezes muito pouco calculista, porque aquilo de repente falam-me num programa onde eu não tinha texto, onde eu só tinha um guião, onde eu só sabia o que é que ia acontecer, onde eu sabia que todos os programas iam entrar sempre com um figurino diferente. E no primeiro programa, que eu estava vestido de Charlot, eu vejo-me no meio de uma arena com uma barulheira de gente aos gritos, com música sempre pumba, 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 em que eu tinha que falar por cima daquilo, em que eu tinha que apresentar um artista, em que eu tinha que apresentar um cantor que era a primeira vez, e de repente a coisa foi surgindo, nunca me disse, tens de estar sempre a dançar, tens de estar Foi uma coisa muito natural, e quando as coisas são assim naturais, e quando são de acordo com aquilo como nós sentimos, não é? Porque não me impuseram nada. Eu não tinha a noção de que aquela energia era uma coisa fora do comum. Basicamente estavas a responder também à energia que o próprio programa te estava Que é o que a todos alimentar. Às vezes as pessoas reclamam, não é reclamam, mas as pessoas agora aqui está muito quieto, aqui está muito sugado. Quando eu ando em uma loja para passear na Ruanda, aqui está muito quieto. E acho que nós, o ser humano, respondemos muito aos instintos. Se entramos num sítio onde tem uma música que é apelativa, lá o pezinho começa logo a bater. E foi assim que eu sentia, estar a dançar. Eu sempre gostei muito de música, sempre consumi muita música, sempre gostei de dançar, de praticar desporto, tudo isso, futebol, ginástica. Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E naquela altura foi a forma como eu senti aquele programa que foi indo. Eu não tinha balizas. Obviamente foi ingênuo também e às vezes um bocado sem ter Sem uma... pensar nas consequências, foi um bocado Sem pensar inconsequente. nas consequências e sem me estar a observar de fora. Fui andando e de repente comecei a perceber, mas não foi logo ao início. Eu tinha a noção que aquilo saía um bocadinho fora dos padrões do que era a televisão. Na altura, o Zé Figueiras, também da mesma produtora do Ediverto Lima, tinha começado a fazer o Muito a Louco, a chamada Televisão em Movimento, e a coisa foi nascendo assim, de programa para programa, e depois comecei a perceber o impacto que aquilo tinha junto das pessoas, porque aquilo era muito colorido, e as câmaras por trás, e aquilo... Mas, obviamente, aquilo chocou muito a parte mais intelectual da... Mas alguma vez te arrependeste de ter feito o programa? Nunca. Porque houve uma altura, talvez naquela altura mais da luta entre as televisões, em que começou-se a dizer a televisão lixo, aquilo é... Nunca tiveste medo de ficar
muito colado ao programa, porque Não, teve um tal sucesso. Não, eu nunca fiz nada para parecer que aquilo, para me acharem o que quer que seja. Eu fiz sempre as coisas de acordo com a forma como eu sinto. E se estou num programa como aquele em que eu era um anfitrião, em que não estava a servir nenhuma personagem, não estava ali como ator, embora o programa tivesse alguma teatralidade, e tinha muita, nunca me preocupei. Eu agi sempre de uma forma natural e descontraída. Depois, quando eu começo a perceber que começa a ser rotulado de telelixo, depois começam quando o rótulo começa, quando nasce o rótulo, música Pimba, programa Pimba. Aliás, fiz uma vez uma entrevista para o Independente, acho eu, que deram como título o Bimbaião. Mas aquilo a mim não... Nem te afetou? Não, quer dizer, afeta sempre um bocadinho quando as coisas vêm de uma forma gratuita e mesmo para machucar. Na altura, o Filipe Laféria até me disse, bem, você acho que fala um bocadinho, grita um bocadinho mais. E sim, eu dei atenção àquilo que ele me disse. Agora, quando começo a perceber que as coisas vêm de um setor que não gosta só porque não gosta, só porque de repente vêm cantores que são considerados os tais cantores de música Pimba, que na altura era música popular, quando as coisas começam a vir de uma forma gratuita, começas a desvalorizar. Começo a não dar atenção. Mas obviamente que inicialmente a coisa começa machuca um bocadinho, é uma alfinetada, mas depois, quando eu começo a perceber o impacto que o programa tem junto do público, e para mim o público sempre foi o mais importante do meu trabalho. Sempre considerei aquelas pessoas que nos assistem, que pagam um bilhete para ir ao teatro ver, são essas as pessoas... cuja opinião importa. É isso só que importa. E depois, quando eu começo a perceber, depois tive muitas coisas engraçadas na altura até fui... Quer dizer, recorri aos tribunais para tentar meter um crítico na ordem, porque na ordem não, só porque para alertá-lo que podemos criticar sim, mas temos que ter cuidado com as palavras que hoje em dia era, com as redes sociais, e imagino o que seria. Mas quando começa a... E há uma frase que me lembro, eu estava a fazer teatro ao mesmo tempo, porque felizmente sempre consegui conciliar o teatro com os programas de televisão, principalmente com o Big Show. E estava na altura a fazer uma peça com o Diogo Infante, a Fernanda Lapa, Cristina Carvalhal, uma peça que era uma coprodução com o Teatro Nacional, uma comédia no Teatro Vilaré. E um dia, ainda existiu ao Sete, eu penso que vocês se lembram do grande, que era para mim uma das referências do teatro, a imprensa do espetáculo Sete, que eu esperava ansiosamente a quarta-feira para as notícias, os discos, os teatros, os espetáculos, tinha o catálogo dos espetáculos, e tinha a Maria João Rolo Duarte, que fazia crítica, e disse, queria ver aquele espetáculo Odeio o Hamlet, uma comédia que está no Vilaré, com o Diogo Infante, o Ricardo Carriço, e a Maria Henrique, e a Cristina, mas está lá aquele rapaz do Big Show, e não me apeteceu. Mas fui ver, e de facto, este João Baião não tem nada a ver com o João Baião do Big Show 5. E isso para mim são os melhores prémios. E essa foi a minha luta interior, luta para mim próprio, não para mostrar. Veem? Também faço Shakespeare, também já estive no Teatro Aberto a fazer Chekhov, e também já fiz o Romeu e Julieta. Não, nunca me preocupei com isso. Foi para mim próprio sentir que sou capaz... Tu tens essas duas personas em ti. Exatamente. E ainda hoje... Eu estou a fazer a Casa Feliz e ao domingo o Domingão. E eu sinto, pode não parecer que para fora, mas eu sinto que são linguagens e atitudes e posturas diferentes da minha parte. Pelo menos é assim que eu abordo a questão. E tu ainda tens o Baião de Oxigênio. Tenho. Podes falar um bocadinho sobre que isso? É um espetáculo de que me orgulho muito, que é a minha terceira produção da minha produtora B Produções. Começámos com... Porque infelizmente, quer dizer, temos poucos teatros em Lisboa e estão ocupados, e cada vez mais, felizmente, que fora dos grandes centros temos cada vez melhores infraestruturas para fazer espetáculo. E eu sinto que as pessoas respondem bem a isso. Respondem muito bem. E começámos... Os Monólogos da Vacina, que foi a nossa primeira produção, começou com uma brincadeira, um post na internet, que eu fazia uma personagem na televisão, inspirada nas senhoras as senhoras da limpeza, que é a Dona Odete, e um dia, brincando com
com os monólogos da vacina que estavam em cena e porque estávamos a viver o período pós-pandemia, falava-se muito de vacinas e vacinas e vacinas, e um dia surgiu uma brincadeira, pus uma fotografia da Dona Odete e os monólogos da vacina, e o trocadilho funcionou muito bem, e de repente começa a ter isso é muito giro, isso é espetáculo, é só uma brincadeira, e aquilo começou-me, eu já na altura tínhamos começado a fazer um espetáculo que tivemos que interromper porque na pandemia ficámos todos em casa. Quando foi possível regressar, esse espetáculo ficou na gaveta e então parti para esse. E depois desse fiz uma comédia e todos estes espetáculos pelo país excederam todas as minhas expectativas. Uma produtora, a B Produções, a minha, com uma produção pequena, de repente fizemos mais de 14 meses cada espetáculo, corremos todos os espetáculos. Eu nunca pensei sequer encher o Tivoli, encher o Coliseu do Porto, porque as pessoas estavam mesmo sedentas de ver teatro e queriam ver-nos a nós, queriam ver as nossas propostas. E este Baião de Oxigênio surge na sequência, depois de mais de 15 meses com o Feliz Aniversário, uma comédia com 6 atores, quis voltar ao musical e estava de férias, de repente, eu gosto muito de trocadilhos, gosto muito de brincar com o nosso português. Surge Baião de Oxigênio, Balão de Oxigênio, o mundo está um bocadinho cinzento, está um bocadinho triste, vamos lá dar aqui uma lufada de ar fresco, um balão de oxigênio. E então criei um espetáculo com 2 atores, eu e a Cristina Oliveira, que é uma atriz extraordinária, 8 bailarinos e 2 cantores, e temos a andar por uma estrutura gigante. Mas ainda está em cena. Está em cena, estreámos em maio, vamos estar até julho de 2026, com uma estrutura gigantesca, eu nem sei como é que é figurinos, e é LEDs, e é música, é coreografia, é uma coisa incrível, mas é mesmo um balão de oxigênio para nós, porque as pessoas divertem-se mesmo, e sente-se que as pessoas vão ao teatro com prazer, e este ritual das pessoas saírem de casa, pagarem o seu bilhete, e levarem a família ao teatro, é uma coisa, para mim é o que vale a pena tudo isto. E tu tens algum ritual ou superstição antes de entrares em palco? Não. Nunca tiveste? Tenho muitos nervos. Houve uma altura que tinha não era um ritual, não era uma coisa, eu às vezes fico tão nervoso que tenho vómitos mesmo, e quando não os tinha que os provocar para ficar mais descontraído, porque fico mesmo muito, as pessoas perguntam, eu às vezes antes de entrar com a Cristina Oliveira, pergunto sempre, estás nervosa? Mas de quê? Estamos a fazer isto há uns meses, mas eu fico sempre muito ansioso, porque neste espetáculo e nesta vertente, neste conceito de turnê, é como se fosse uma estreia todos os fins de semana, porque para já os palcos são sempre diferentes, o público é sempre a disposição é do cenário, do espaço cénico é sempre feito de uma forma diferente, e aí temos que conjugar o espaço que temos e depois o público é sempre diferente. E a forma como nos vai receber, e eu tenho muito, muito, muito respeito pelo público, e a coisa que mais, mas isso foi sempre, daí a minha segurança, eu sempre vivi com este medo, entre aspas, de desiludir quem confia em mim, de desiludir o público, de não estar à altura das expectativas que as pessoas têm quando saem de casa, quando entram para uma sala de teatro. E é esse sempre o meu medo, a forma como recebem o espetáculo. Porque este espetáculo, eu tenho investido mais na comédia, porque é o que me apetece fazer, é o que as pessoas querem e é o que precisamos neste momento. E não há melhor prémio do que ouvirmos uma sala de 400, 500, 1.300 pessoas a rir. A gargalhada em uníssono de uma sala é uma coisa impagável, é uma experiência única que nem consigo com palavras conseguir traduzir aquilo que se sente quando ouvimos uma sala a rir. E isso é que vale a pena, isso é por isso que eu corro, é por isso que as pessoas perguntam, mas tu não tens um dia de folga, não estás cansado? Não estou cansado, é isto que me dá o meu oxigênio, é isto que me alimenta. Eu encontro formas de descansar aqui e ali, eu encontro sempre formas de descansar. Mas há um lado do João Baião que é um lado mais tranquilo. Aliás, essa persona existe em ti também. Tanto que há pouco estavas a dizer, às vezes entro numa sala e as pessoas dizem, então hoje não se ri muito, e assim, essa pessoa existe um João Baião que não se ri muito e que é um bocadinho mais introspectivo, e se sim, ele se calhar aparece muito pouco ou não? Ou é equilibrado? Não, é muito equilibrado. Obviamente que eu sou uma pessoa naturalmente otimista. Sou uma pessoa otimista e sou uma pessoa divertida e alegre. Mas depois, quando, por exemplo, a preocupação de andar em turnê todos os fins de semana com uma estrutura de quase 30 pessoas, em que
em que tudo recai na minha responsabilidade, obviamente que chega uma altura e isso não corre bem. Há uma preocupação aqui adjacente nisto tudo, se não corre bem, se parte para um programa e eu sou uma pessoa nervosa, por exemplo. Esta produção que fizemos para a GQ foi uma coisa que me deixa alguns nervos, porque é uma coisa... Eu odeio frases-chaves de redes sociais, dizer sair da zona de conforto, eu não gosto de dizer isso, mas isto é uma onda diferente, que eu gostei de fazer, que eu gostei de abordar, que me sabe bem, mas que me causa aqui alguma inquietação, alguma ansiedade de nervosismo, no sentido de é uma responsabilidade, é um orgulho e é um privilégio ter este convite, mas lá está. Será que depois não vão ficar desiludidos com o trabalho que fizemos? Eu tenho sempre esta preocupação, e isto, quando estou sozinho, eu sou muito... Às vezes não parece, porque as pessoas acham sempre... E eu sou sempre muito aéreo nas coisas, mas eu sou muito cerebral. Eu sou incapaz de me ir deitar sem ter tudo na minha memória do que vai acontecer no dia seguinte. Eu sou muito organizado, muito. Eu não me dou bem com o caos. E, portanto... As coisas têm que estar muito delineadas. Antigamente, há uns anos, eu era mais caótico, porque eu depois misturava tudo e sim, agora tenho a entrevista com a produção com a GQ e depois se aquilo não corre bem, depois a seguir tenho... Hoje em dia já começo a tornar tudo em patamares. Não, primeiro temos este momento. Primeiro vamos resolver esta situação. Depois a seguir pensamos na outra. Mas não me deixo de ficar às vezes um bocado inquieto, um bocado nervoso, e isso torna-me um bocadinho mais sério. E depois, claro, a tristeza faz parte de todos nós, não é? Eu não sou diferente de todas as pessoas. Mas eu ia perguntar-te se essa demanda de energia que de fora, que tu próprio te exiges a ti, que eu acho que o público exige de ti, se alguma vez te deixou mal, ou seja, se há dias em que simplesmente tu és uma pessoa otimista por natureza, mas se houve algum dia em que tiveste que ir fazer um programa e a tua energia não está aos píncaros, mas é isso que tu precisas, tu consegues mudar esse chip, não te deixas afetar, ou já alguma vez sentiste, ok, agora tenho que fazer uma pausa para fazer aqui um reset? Não, e isso foi a experiência que me deu. Já consigo nos dias, isso é muito raro, aconteceu, e isso foi mais difícil quando eu tive que continuar a fazer programas, quando os meus pais morreram, e eles morreram perto desta altura, eles dois morreram, eu velei os meus pais no dia do meu aniversário, com 9 anos de diferença, uma coisa incrível, e aí deram-me toda a liberdade de, se eu não quis, 3 dias depois da despedida, se eu não quisesse fazer programas, estava completamente à vontade, mas eu quis fazer, e aí foi difícil. De repente, as pessoas sabiam o que tinha acontecido, de repente, olá! As pessoas sabiam, mas ao mesmo tempo é um equilíbrio que eu encontrei naturalmente sem ser preparado, porque é assim, uma coisa obviamente que as pessoas respeitam a minha dor, mas as pessoas não têm a ver com a minha dor, não é? Aquele programa não é um programa sobre a dor, não é um programa que é naturalmente bem disposto, e eu tenho que fazer essa gestão entre o meu sofrimento e aquilo que as pessoas estão a ver, embora saiba que as pessoas à partida sabem o que é que está a acontecer, e portanto aí foi mais difícil ligar o botão, mas normalmente quando estou assim mais triste é muito, muito raro, a não ser quando há problemas com a partida de alguns amigos, e que isso tem acontecido infelizmente nos últimos tempos, aí chega uma altura que não, tem que, ou mesmo quando porque eu naturalmente não me sinto... Não te deixas abater. Houve uma vez, eu normalmente, domingo, antes de ir para o Domingão, vou sempre tomar um cafezinho, vou a uma superfície comercial, porque eu gosto muito, lojas e coisas, às vezes só por ver. E naquele domingo, estava assim... Porque o meu cansaço nunca é físico, que é uma coisa que eu comecei a reparar quando as pessoas começaram a... Tu tens uma energia, porque eu até aqui não sabia que tinha uma energia diferente das pessoas, ou que nunca me cansava, mas a verdade é que eu já faço essa autoanálise de pensar, de facto, isto é estranho. Eu estive de manhã a fazer os casamentos de Santo António, à tarde estive no copo de água dos casamentos de Santo António, e à noite ainda fui apresentar as marchas populares, quando estava na RTP, até às 2 da manhã, e chego a casa, estou fresco, nada aconteceu. De facto, isto não é natural, mas às vezes psicologicamente, de pensar em muita coisa, como eu disse, sou um bocadinho cerebral,
de pensar muita coisa, fico às vezes com muita palavra na cabeça, pesado. E naquele domingo estava, não sei, sentia-me, eu vou fazer agora um programa de 6 horas, e assim, cabisbaixo, e de repente passa uma senhora que estava com alguma dificuldade em subir as escadas, com o filho até dar a empurrá-la, e passaram. E eu passo a descer as escadas, foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito. E de repente o filho disse à mãe, sabe, mãe, e ali o João Baião. E a mãe, que ia subir as escadas assim muito combalida, olha para mim e dá um grito, João Baião, e começa a descer as escadas, quase que ia caindo. A senhora que ia com dificuldade em subir as escadas, de repente parecia, e vem ao meu encontro, e eu subi as escadas, percebi a dificuldade da senhora, e a senhora abraça-se. Eu até fico emocionado com isso. A pessoa abraça-se a mim a chorar, de uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que me dizia, ai, João Baião. E isso, eu saí do pé da senhora assim, com as lágrimas, e eu pensei, não, eu não posso... Aquilo que eu sinto, o peso que eu tenho do meu cansaço ou não, eu não posso, porque isto é que vale a pena. Isto as pessoas, e às vezes nós não temos muita noção, porque temos uma câmara à frente, obviamente temos um público, e hoje em dia a televisão faz com público, e isso é aproximação um bocadinho do teatro, embora sejam linguagens diferentes, mas às vezes não temos noção da dimensão impacto, que... Porque a televisão não é só para os grandes centros. Há muitas pessoas que dependem de televisão para terem companhia, e às vezes aquilo que nós fazemos ali tem um impacto muito grande, e às vezes Nem não temos temos a noção. E nesse dia eu pensei, não, por amor de Deus, João Baião, estás agora cansado, estás agora triste, estás agora pouco inspirado para ir fazer o Domingão, um programa de 6 horas. Não, isto, não podes ficar assim, tu não podes. E isso às vezes, essa tal responsabilidade do facto das pessoas incutirem em mim, de uma forma inconsciente, essa imagem da alegria, da boa disposição da pessoa feliz, é uma coisa que às vezes me causa assim um bocadinho de pressão, no sentido de, João Baião, tu não podes estar triste. Não podes, as outras pessoas não te deixam estar Ainda há tristes. bocado, quando saímos do The One, para irmos para o Politeama na fotografia, eu ia a pensar no que tinha que fazer, ia a pensar em tudo, e passa o senhor primeiro assim, ai, o que é que se passa? Não está a rir hoje? e eu disse, não, estava aqui a pensar, é essa Expectativa. é essa expectativa que as pessoas exigem, entre aspas, de mim, que eu às vezes me sinto, não posso de repente defraudar o público e estar com uma cara mais séria, mas é uma coisa natural, não é uma coisa que pesa em mim, ou que seja uma coisa que me martirize, não é? Mas Eu falo muito, não é? esse lado profissional não te rouba muito ao teu lado mais particular, ao teu lado teu, à tua vida privada? Não, porque eu consigo estar nos dois lados. E por isso é que eu preservo sempre a minha privacidade, sempre muito, muito privada, porque eu consigo estar dos meus lados, até porque o meu outro lado privado também é muito teatral. Às vezes sou um bocadinho birrante, sou um bocadinho, e são as pessoas que normalmente privam comigo, que eu às vezes sou, e com os anos fico mais às vezes, não é irascível, porque é uma palavra muito, mas por exemplo, eu agora com esta coisa da turnê, eu odeio que não seria eu a conduzir o carro, mas porque durmo pouco e porque o meu calcanhar daquilo sempre foi, eu não me canso fisicamente, o meu calcanhar daquilo sempre foi a voz. E se não descanso, não durmo. Se não durmo, e eu durmo pouco, porque eu depois deito-me tarde, a voz ressente-se. E eu puxo muito pela voz, sempre É o teu instrumento, sim. É o meu instrumento, já fui operado uma vez às cordas vocais e, portanto, hoje em dia já, quando sai do programa, vou um bocadinho a descansar no carro e vai sempre alguém a conduzir da nossa produção para os espetáculos. E são às vezes viagens de 340, 400 km. E eu, vai devagar. E eu acabo por não descansar. E eu às vezes sou um bocadinho irritante. Mas às vezes até... um bocadinho até irritante e mal criado. Porque depois refilo muito. E vais muito depressa. Mas, João, eu vou a 90. Está bem, mas vai mais devagar. E olha a curva. Mas eu consigo separar bem as coisas, mas estou sempre cá. Eu nunca consigo separar. Eu nunca consigo dividir muito. Agora estou em casa. Agora sou outra pessoa. Não, eu não consigo. Até porque eu na Casa Feliz não sou outra pessoa. É um João Baião... é um João Baião que está alinhado num guião, com uma companheira extraordinária como é a Diana Chaves, mas não deixa de ser o João Baião. Eu sou aquela pessoa também.
Ali não há uma personagem. Há pouco estavas a falar dos teus pais e que os velaste no teu dia de aniversário e tu fazes anos para a semana. Daqui a uma semana, dia 8, Já não é? nem uma semana, menos de uma semana. Menos de uma semana. E vais fazer 62 anos, que é novíssimo, mas tu ainda pareces mais novo do que isso. Ainda assim, segundo sei, em 2023 escreveste um livro de memórias. Sim. Porquê é que decidiste escrever um livro de memórias Porque me tão novo? convidaram, Ok. porque me convidaram e achei que seria interessante partilhar esta conversa que estamos aqui a ter de uma forma natural e de uma forma aberta em livro. Quando me desafiaram, eu tinha já escrito um outro livro sobre a experiência de fazer programas para o país e, no fundo, destacar as particularidades grandiosas que nós temos no nosso país e que as pessoas às vezes não sabem que temos um país pequenino, mas que é riquíssimo a todos os níveis. E esta foi uma coisa mais como se estivesse aqui numa conversa, mas uma coisa escrita. E foi engraçado que muitas pessoas que leram o livro, as pessoas que me conhecem um bocadinho mais, disseram: que engraçado, eu estava a ler o livro e parecia que estava a falar consigo. Isso é bom. E o livro chama-se O Outro Lado da Alegria. O Outro Lado da Alegria. Um bocado, queres explicar um bocadinho porquê? Pois. Por causa de tudo aquilo que estávamos a falar aqui, Pois é, provavelmente. Porque há quem pense que o outro lado da alegria é uma pessoa taciturna, triste. Olha, agora ligo ao botão, vou ser alegre. Olá! Tudo bem, bem-vindo. Não, é o outro lado, é uma alegria. É o que eu estava a dizer. A minha vida tem uma continuidade mesmo na privacidade. Porque eu sou uma pessoa naturalmente e que promove o encontro de amigos. Quando eu comecei a ter aquela casa no campo que falámos há pouco, e comecei a ter os fins de semana recheados de amigos e convidava amigos para estar. E aquilo era uma festa, mas uma festa de brincadeira total, grandes colegas, a Ruef, Joaquim Monchique, a Silvia Riz, sei lá, a Marina Mota. Aquilo era uma alegria. E é o outro lado, é uma alegria que não é vista, e às vezes até é melhor nem ver, porque... Acho que sim, mas é uma coisa muito saudável. Eu gosto, eu sempre movi a minha vida sempre a tentar estar bem com Deus e com o diabo. Mesmo naquelas festas, às vezes, que eu faço do meu aniversário, sempre juntei pessoas, às vezes até pessoas que nem se dão, que nem se falam, e alguém me dizia: eu nunca vi ninguém, tu és a única pessoa que consegue ter aquela pessoa que nem se falam. Mas eu gosto, eu sempre que... Agora não me preocupo tanto, mas houve uma altura que eu dizia: eu contrario aquela frase, eu quero me dar bem com os gregos e com os troianos, eu quero estar ali no meio, quero estar bem com uns e com outros. Sempre procurei muito o consenso, mas depois comecei a perceber que era um bocado ambicioso. Era um bocado ambicioso e utópico, também é um bocado impossível. Eu queria, há pouco estavas a falar sobre esta produção da GQ, que até estavas preocupado. Eu queria saber também o que é que ela significa para ti, não é? Tu que já fizeste tanta coisa na vida, teatro de revista, televisão, programas, ator, enfim, litógrafo, como já tinhas explicado, já fizeste tudo. O que é que esta produção significava para ti no teu imaginário e como é que foi, como é que correu? Eu acho que correu bem. Eu, pelo menos, eu senti que não estava a fazer pose. Ou seja, eu percebi logo, porque conheço esta publicação, conheço a GQ e conheço que quando surgiu este convite, percebi que era uma coisa completamente diferente daquilo que eu tinha feito. E percebi logo que, João Baião, já sei o que é que não pedi, não vais estar a rir, aquele teu sorriso, porque é um conceito diferente, é uma linguagem diferente. E eu vinha preparado para isso, sem perceber. E aquilo que eu senti da parte da equipa, e quando começo a ver o figurino, para já quando o Alex me mostrou as ideias, eu pensei, era nisso mesmo que eu vinha a pensar. Era uma coisa mais introspectiva, uma coisa mais artística na concepção da fotografia, na estética, e vinha preparado para isso. Depois, quando vi as fotografias, é isso mesmo. E foi muito fácil. Foi muito fácil, eu quando percebi que no Politeama estavam a ensaiar, eu pensei, eu perceberia que não tivesse cá ninguém. Lá está a minha timidez de me disponibilizar e de estar à vontade, mas de repente, sem pensar em nada e com o figurino ajudou muito, e com a luz e com a descontração da equipa, de repente senti que aquilo começou, que vinha de dentro, que não era uma pose que eu estava ali a fazer, senti o ator, a parte séria, a parte profunda, a parte
Não sei. O Shakespeare que há em ti. Sim, não sei se é Shakespeare, porque o Shakespeare também é divertido, também pode ter sorrido, mas senti muito bem e gostei muito do conceito, principalmente do figurino e do enquadramento da luz e da fotografia. Senti muito bem, não é por vocês estarem aqui, mas senti-me mesmo, senti-me que não estava a fazer de. Aquele também é o João Baião. Sim. O João Baião também pode ser assim. O João Baião também pode ser sério também. O João Baião, quando entra no palco, quando é ator, aí já é outra pessoa. Voltamos àquele início, àquela tal crítica que falava do João Baião, que fazia o Big Show Sick, mas que também fez aquela peça e que tinha sido ótima crítica ter ido lá ver porque tinha adorado. Pois. E são esses dois lados. Depois são coisas completamente diferentes e por isso eu não sei só fazer televisão aos saltos, não é? Também, quer dizer, tenho feito muitas coisas diferentes e gosto, até porque gosto de me desafiar a mim próprio, porque aprendemos e crescemos assim. A minha última pergunta é se te arrependes de algo, mas acho que a resposta basicamente foi dada aqui ao longo. Tu farias alguma coisa diferente na tua vida, pessoal ou profissional? É assim, eu sempre procurei estar bem com Deus e com o diabo, e sempre a minha preocupação sempre foi mover-me ou movimentar-me em ambientes saudáveis. Não suporto gente mesquinha, gente coscovilheira, gente arrogante, não gosto. E sempre procurei oxigenar todas as equipas onde trabalhei com oxigênio, não com dióxido de carbono, não com saudável, que tudo trabalhasse bem, que houvesse respeito, e sempre facilitei muito o trabalho, e isso muitas vezes as pessoas não entendem, que quando se facilita pisam o risco e abusam, e eu em determinadas alturas faltou-me dizer alguns nãos. Olhando agora para trás, não me serve de nada, mas se calhar tinha imposto mais a minha não é limites, mas pelo menos a minha ideia. Eu sempre facilitei muito para o resultado Já final, percebi, sempre ou seja, facilitei. para pacificar, E às muitas vezes as pessoas cedeste. pisam um bocado o risco e depois já é tarde. E depois quando tentas manter uma posição, olha agora está armado em estrela, olha agora é nhanhã. Mas pronto, mas não foi uma coisa que me tivesse... Não te tirou perturbado. sono? Não, nunca me tirou o sono. Eu gosto de ouvir dizer que o João Baião tem bom feitio. O João Baião é uma pessoa de fácil trato. É fácil trabalhar com o João Baião, ele facilita as coisas, ele não complica. E às vezes as pessoas não entendem isso e abusam e só elas complicam. E eu penso, agora vou, mas depois já vão dizer, olha agora está armado em... E eu, como as pessoas começaram a falar tanto no meu bom feitio, que agora já não. Sim. Agora quero mesmo, até porque já tenho 62 anos, isto qualquer dia uma pessoa não está cá, e quero mesmo, a única coisa que eu quero que as pessoas fiquem na memória é que eu era um tipo porreiro. Fui um tipo porreiro. Isto se fosse um debate eu devia dizer que tu tiveste muito mais tempo de antena que eu. Okay. Pois é. Sim. Mas pronto. Mas podes agora. Realmente, como falas bastante, é ótimo, porque muitas das coisas que te ia perguntar já respondeste. Mas de qualquer maneira gostava só de fazer uma ou duas perguntas mais. Se tu tivesses um botão que pudesses carregar, cada vez que carregavas ficavas anónimo, uma pessoa anónima, gostavas de ter esse botão e de repente ter uma semana que és completamente anónimo, podes andar na rua, ou nunca pensas Não, nunca penso isso, porque o andar na rua, eu vou para a rua, eu vou aos centros comerciais desta vida, eu ando naturalmente. Acho que não. Eu fui muito quando comecei a fazer teatro, eu saía sozinho dos ensaios do teatro aberto, por exemplo, ao Teatro Experimental de Cascais, e não era conhecido, saía muitas vezes dos ensaios e à meia-noite a uma sessão de cinema, e mesmo sozinho, sessão de cinema. E agora quando comecei a ser mais conhecido pelo público, deixei de o fazer, mas não era por nada, era só porque ficava tímido, as pessoas ficavam a olhar para mim, agora onde é que eu ponho as mãos? E agora, olá, tudo bem? Então se entro num elevador, e está tudo cheio, capaz de entrar por timidez, é só por isso, não é por mais nada. Eu um dia ia para o Algarve fazer uma apresentação e como demorava algumas horas, parei em Sines para jantar.
E quando eu percebi que o restaurante estava cheio, não jantei. Porque só de pensar que ia atravessar a sala e toda a gente olhar para mim, ia estar sozinho. Se estiver acompanhado, fico. Mas por exemplo, se calhar, quando às vezes estou no trânsito e tenho muita vontade de fazer xixi e não posso parar o carro e fazer ali numa parede, aí carregava o botão para fazer um xixizinho ali atrás de uma árvore, assim, porque era chato. Sou bem eu, então, que é isso? Porque eu às vezes a falar com atores ou personalidades que pronto, são muito públicas e conhecidas, muitas vezes dizem, eu preciso de X em X tempo ir para o estrangeiro, onde ninguém me conhece. Tu não sentes essa necessidade? Eu vou muitas vezes para o estrangeiro, mas por passear, eu gosto muito de pegar no meu carro, porque eu adoro conduzir, e eu cheguei a sair dos ensaios à meia-noite e pegar no meu carro e ir para Madrid, e estar lá 2 dias e voltar. Mas não é pela necessidade de estar sozinho, é só porque gosto de visitar e porque gosto daquela cidade e porque gosto de conduzir e porque também me sabe bem estar à vontade e estar à vontade. Mas eu aqui ando à vontade, as pessoas são muito simpáticas, mas não vou ao Madrid ou ao Sevilha, que é as que eu gosto muito de ir, não vou de propósito. Agora vou respirar, por amor de Deus, vou respirar, porque não aguento o público. Não, nada disso, porque eu gosto muito. As pessoas, às vezes até sou eu, quando as pessoas começam ali, assim, e andam a rondar com vontade de pedir uma fotografia, mas tem muita vergonha. Sou eu que digo, quero uma foto? Venha lá, tirar aqui uma foto. É assim, está a tirar uma foto às escondidas, assim não fica bem, assim fica melhor, venha cá. Já tiveste algum convite para fazer um papel que tivesses recusado e te tivesse arrependido? Não. Também, como disseste, tinhas um bocado de dificuldade de dizer que não é? Pois é isso. É isso. Nem por questões monetárias. A não ser que, e há pouco tempo eu recusei, porque eu acho que chega a uma altura que já é um bocadinho falta de respeito, não é? O dinheiro não é o mais importante na vida. Nunca pus o dinheiro à frente de qualquer não que tivesse dado, mas é porque eu acho que às vezes somos muito pouco umbiguistas, ou seja, damos muito mais valor ao que vem de fora e temos pouco amor próprio. E isso incomoda-me um bocadinho, e porque também o dia só tem 24 horas e não consigo fazer tudo. Mas nunca disse que não assim e que me tivesse arrependido. Porque eu também tenho a noção de que não consigo fazer tudo, não é? Não tenho espaço para tudo. Aqui esta que se até já respondeste, que até foi a senhora da escada rolante, mas tiveste algum momento daqueles que a gente diz silenciosos, quer dizer, que ninguém se apercebeu da tua carreira, aquele momento que ninguém viu, mas que foi dos que te ensinou mais? Eu durante algum tempo, agora o programa tem uma vertente mais ligeira, mas durante algum tempo eu lidei todos os dias com muitas situações de muitas pessoas em viverem situações limite, ou de doença, ou de precariedade, e isso foi um choque emocional muito grande com que eu tive que lidar todos os dias com pessoas que em fase terminal de vida, em situação económica com famílias, e isso ensinou-me todos os dias a relativizar muito daquelas coisas, aqueles pergaminhos que nós às vezes temos. Eu gostava tanto de ter aquele. Isso pôs muitas vezes nos silêncios e sem tocar, pôs muitas vezes ali no lugar. E no sentido de que aquele chavão que nós falamos mental, nós às vezes queixamos demais, ou às vezes estamos aborrecidos por coisas irrisórias. De nada. Sim. De nada. Houve uma altura que eu andava aí um bocadinho mais irritado. E assim mais nervoso. E depois chegava a pensar, para quê? Eu às vezes falo muito comigo. Mas para quê? Estás a trabalhar. Tens saúde, que é o mais importante, e isto para mim chega-se a uma determinada altura da idade, fazer 62 anos, em que começas a ver que só tens mais 20 anos e que agora começam a vir as maleitas em que, oxalá, que continuas a ter a consciência e a vitalidade que tens. Portanto, que importa essas coisas pequeninas que
te irritam, ou porque... E eu hoje em dia já consigo muito equilibrar essas coisas de que me interessa que digam isto, ou aquela pequenina coisa que te irrita, que aquela pessoa foi mal criada, não interessa, não vou, hoje em dia aquela coisa das redes sociais que as pessoas são violentas, sim, são mal educadas. Felizmente comigo não, mas aquilo que dizem uns aos outros, a forma como as pessoas abordam as redes sociais, vão lá só para dizer mal, por dizer, isso é uma coisa que me irrita. Ainda hoje estávamos a falar com esta questão de algumas colegas, destas agências que ficaram com o dinheiro, de muitos colegas que ficaram, não, que roubaram, que é uma coisa que me mexe com os nervos. E chega uma altura que assim, mas porquê é que eu vou gastar a minha energia? Não, neste caso não, mas há coisas que de facto não têm importância, e é esse exercício que eu tenho feito para tentar sobreviver a esse lixo. E hoje em dia já consigo não dar relativizar, sim. Não dar importância a essa toxicidade que às vezes nos condiciona o estado de espírito. Pronto, a última pergunta que eu tenho, última pergunta. Se dessem a liberdade total de tu fazeres um programa de televisão, como é que seria? Tu podias decidir tudo. Tinha que decidir tudo. Seria, com certeza, um programa de entretenimento puro. Mas entretenimento puro. Entretenimento onde houvesse de tudo um bocadinho. Onde houvesse humor sem ter que recorrer à humilhação alheia, que é uma coisa que eu não gosto e sempre procurei nos meus espetáculos. Nunca posso falar posso brincar com estas pessoas, mas humilhar ou rebaixar quem quer que seja por isto ou por aquilo, não, eu falo muito, como muita gente fala, do José Castelo Branco, da Lili Canessas, de todas essas figuras que são que são características, que são carismáticas, mas nunca é no sentido de enxovalhar ou de humilhar. E, portanto, seria sempre um programa de comédia ou uma coisa que tivesse a ver com musical. E eu acho que iria muito ter, porque eu sempre procurei a cumplicidade do público. Eu mesmo nos meus espetáculos no teatro, eu procuro sempre trazer o público para o palco e vice-versa. Eu começo sempre os meus espetáculos da plateia, do público, porque não gosto desta separação e para os sentir mais presentes. Não sei se isso tem a ver com o facto de ter feito muito café-concerto, que é os espetáculos feitos nos bares, que era praticamente em cima do público, salvo seja, no meio deles, e eu, curiosamente, quando as pessoas me perguntam onde é que eu relaxo, onde é que eu descanso, eu no meio eu sou capaz de estar em Times Square, que é um sítio de muita gente, e conseguir encontrar estar sozinho. Portanto, eu consigo, quando estou mais nervoso, quando estou mais ansioso e inseguro, é no meio do público que eu sinto proteção. E, portanto, teria sempre a ver com esta dinâmica com o público e uma coisa que tivesse a ver com... Obviamente que hoje em dia já está muita coisa inventada, muita coisa feita, mas eu acho que o entretenimento é sempre... Há programas que vemos hoje na televisão espanhola, brasileira e americana que estão há anos e continua a ser a mesma forma, o mesmo formato. Para quê mudar? Para quê querer inventar? Não é? É como o fado. Mas gostavas de ter essa oferta, de darem essa liberdade eu para já teres tive, um programa? na RTP, o Filipe Lafferri foi fazer um programa e teve um contrato de 52 programas, um programa que começou por ser um musical que tinha tudo. O Filipe Lafferri, o oitavo programa, porque ele é muito exuberante e tem um feitio muito peculiar, lá se chateou com o produtor e foi-se embora. E então fiquei eu do oitavo até ao 52º a produzir o programa, eu, a minha produtora, na altura, que é agora a B Produções, começámos a fazer sem muita experiência e tinha a liberdade total para fazer, e foi uma coisa que eu adorei, que eu gostei, e portanto agora penso voltar a propor uma produção minha dentro deste registro. Eu sei que agora há muita contenção de despesas e não se pode apostar num programa com música, porque era um programa que era feito todas as semanas, mas era como uma orquestra,
com uma orquestra de 20 músicos, com cantores ao vivo, com cantores convidados, com rábulas, era uma coisa com um palco, era uma coisa feita, que eu sei que hoje em dia não há verba, ou as televisões não apostam. Portanto, eu conto brevemente ter essa oportunidade de poder produzir um programa, pelo menos feito à minha medida, mas também à medida daquilo que eu sinto que o público possa querer ver. E ostenta uma nova capa da GQ. Exatamente. Se eu E tiver do novo cá... livro de memórias. Sim, exatamente. Está Aos combinado. 70. Portanto, Faltam 8 anos. Eu vou apontar, faltam 8 anos. Faltam 8 Olha, anos. muito obrigado. Não, eu é que Obrigada, agradeço. João. Obrigado por Muito tudo. Tá obrigada. bem? Obrigado. E bom trabalho.